O Flamengo tem mais dinheiro e, com isso, um elenco mais qualificado. Fato, né? Mas desde quando o Grêmio entra em campo derrotado antes do jogo começar? Chega de se apequenar, ou como a gente fala aqui no Sul, chega de se acadelar. Domingo é jogo de afirmação. Eu sou o Rafa Silveira, esse é o canal Somos de Grêmio e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre postura. É claro que a gente vai também discutir aqui as possibilidades que o Luis Castro pode levar a campo nesse domingo, se ele vai manter o esquema, se ele vai mudar, se ele vai ser conservador ou se ele vai ousar. Mas antes de mais nada, quando a gente fala de Grêmio e Flamengo, principalmente recentemente, parece que lá no ano de 2019, quando o Grêmio tomou aquela goleada de 5-0 para o Flamengo lá no Maracanã, que ali tinha que ter caído todo mundo, do treinador ao porteiro, o Grêmio parece que entrou num ciclo assim de apequenamento, principalmente com relação a Palmeiras e Flamengo, mas com o Flamengo em especial. Parece que toda vez que a gente vai jogar com o Flamengo, o resultado esperado é a derrota. E qualquer coisa fora disso gera uma grande surpresa, uma grande comoção. A nossa história não mostra assim, os confrontos sempre foram equilibrados, a gente já perdeu final, já ganhou final, já deu goleada, já tomou goleada, enfim, sempre foi um confronto de dois grandes clubes como eles são. Então por que a gente, nesses últimos anos aí, tem entrado com essa síndrome de cachorro vira-lata, de acadelamento, de apequenamento, chame como você quiser? Tá na hora do Grêmio mudar isso. Isso parte de dentro, né, da instituição, e isso se passa para os jogadores, através do departamento de futebol, através da comissão técnica. O fato é que não dá mais para perder o jogo para o Flamengo antes de jogar. E domingo precisa ser assim. O Grêmio precisa, antes de mais nada, respeitar a sua história quando entra em campo para encarar um time como o Flamengo. O Flamengo, que vem a Porto Alegre descansado. O Flamengo teria jogo no meio da semana, teria jogo ontem pela Libertadores da América, mas deu uma confusão lá, a torcida invadiu o campo, o jogo foi cancelado e o Flamengo já está em Porto Alegre, descansadinho, pronto para pegar o Grêmio. Então, nesse domingo, 19h30, na Arena, tende a ser um domingo gelado, com promoções de ingressos, com um bom público, assim, a gente espera, para empurrar o time, que vai precisar, né? As informações que estão circulando hoje, né, que circularam aí nos bastidores sobre o último treino do Grêmio, indicam uma manutenção de esquema por parte do Luis Castro. Parece que ele treinou o time com duas possibilidades e a única mudança que ele fez, assim, seria na zaga. Ele manteve o 3-5-2 com uma variação. O Wagner Leonardo está totalmente fora, depois daquela partida horrível que ele fez no meio da semana. Mais uma, né? Ele já tinha feito um jogo muito ruim esse ano contra o Cruzeiro. E mais um contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, que ele foi expulso também, né? Ele perdeu a vaga, então, o Wagner Leonardo. E quem está disputando essa posição na zaga é o Balbuena, que entrou bem no jogo contra o Riestra, mas o jogo do Flamengo talvez peça um outro tipo de jogador ali na defesa, com outro nível de intensidade. E o Luis Castro testou no time também, no treino de hoje, o Luiz Eduardo. Então, ao que parece, a dúvida do Mister, pelo menos assim, o que vazou, né? E ele, inclusive, já ficou meio bravo na última entrevista que as coisas estão vazando demais. Não dá para duvidar que ele faça algo totalmente diferente, porque em momentos que a gente esperava uma continuidade, ele mexia, né? Seja pelas lesões, ou seja mesmo por uma questão tática do adversário, enfim. E ele deixou isso claro, né? Que ele vai ajustar o time conforme cada adversário. E até por isso talvez se justifique uma escolha que ele está fazendo no meio campo. Tudo leva a crer que ele vai jogar com dois volantes mesmo, tá? O Léo Pérez e o Noriega devem ser a dupla de volantes. E o time ficaria, então, com essa dúvida na zaga, Balbuena ou Luiz Eduardo, né, no 3-5-2, com o Everton, Balbuena ou Luiz Eduardo, Gustavo Martins e o Vieri. O Gustavo Martins deve ser o responsável por marcar o Pedro ali no meio da área, né? No meio de campo, o Noriega, o Léo Pérez e o Gabriel Meck como homem de criação. Nas alas, né, pela esquerda, o Pedrinho, Pedro Gabriel, o Pavon na direita e lá na frente o Amuzu e o Carlos Vinícius. É praticamente o mesmo time aí que enfrentou o
o time argentino, o Riestra, né, no meio da semana, mas apenas com essa dúvida aí nessa montagem no meio de campo. Lá na Argentina jogou o William, e isso o Luis Castro não vai fazer, até porque o rendimento do William na posição dele já está bem abaixo do que a gente espera, ali de segundo volante, então, e contra o Flamengo é muito pouco provável que isso aconteça. Bom, vamos lá. O que eu acho dessa possível escalação do Grêmio? Eu acho que a gente pode ficar com um problema de falta de criatividade caso o Flamengo consiga anular o Gabriel Mack. E olha, prepare-se porque provavelmente isso vai acontecer. Pode ser um jogo que o Gabriel Mack bote no bolso e mostre, né, nesse momento já o tamanho de jogador que ele vai ser, ou pode ser que ele vá sucumbir na marcação, porque o Leonardo Jardim deu entrevista hoje, o técnico do Flamengo, né, dizendo que o Flamengo precisa respeitar o Grêmio e que o Gabriel Mack é um dos jogadores que requer muita atenção do meio de campo do Flamengo na partida desse domingo. Então, meus amigos, se o Flamengo conseguir anular o Gabriel Mack, provavelmente o encarregado de ficar de olho nele ali seja o Everton Araújo, que também é jovem e um muito bom jogador, marca demais, tem muita intensidade, as coisas podem se complicar, porque tirando a criatividade do Gabriel Mack ali, nós teríamos os dois volantes, né, que são mais de marcação, e essa criação sobraria para os alas. O Pedro Gabriel não é um cara de construir muito jogo, era um cara de fazer ultrapassagem ali, de apoiar, de chutar de fora da área, mas não é um cara muito criativo. O Pavon, então, do outro lado, nem se fala, né? Vontade 100, inspiração 4, 5, né? Para não dizer 0. Então as coisas ficariam bem difíceis. Por isso eu acho que talvez fosse melhor para o Grêmio um meio-campo um pouquinho mais equilibrado, né? Já que a gente já vai ter os 3 zagueiros para se defender, né? Fazendo uma linha de 5 com a volta dos laterais aí no momento que a gente perder a bola. Talvez fosse importante a gente tentar algo diferente nesse meio ali, né? Por que não o Thiaguinho, né? Junto com ou o Léo Pérez ou o Noriega, um primeiro volante, um segundo volante que sabe jogar mais, que consegue segurar a bola e que possa se aproximar ali do Mack, né? Para criar esse jogo, para distribuir essa bola para o Amuzu, para o Carlos Vinícius e para os nossos alas, porque senão o Gabriel Mack pode ficar sozinho nessa função e ser engolido pela marcação do Flamengo, que é um time, um cano de time, tem muita qualidade. Mas no campo a gente pode superar. Isso já aconteceu, né? Embora eu tenha citado aqui no começo esse nosso acadelamento, essa síndrome de vira-lata do Grêmio, em alguns jogos recentes aí na Arena, principalmente pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio conseguiu vitórias em 2023, mesmo sem o Soares, depois em 24 de novo. Foram 2 vitórias por 3-2, se eu não estou enganado. Então, o Grêmio, sabe, vai tentando se recuperar aí dessa síndrome internamente, com uma nova direção, com uma nova postura. Inclusive, o Grêmio tem se aproximado do Flamengo, e essa semana teve muita polêmica em relação à questão das ligas aí da Libra, nota pra cá, nota pra lá, mas Grêmio e Flamengo, assim, fora de campo, parecem estar alinhados. Então, o Grêmio precisa também ter essa atitude fora de campo e dentro de campo também. Não entrar derrotado, encarar o Flamengo de igual para igual. O jogo é na Arena, é na nossa casa. Quem tem que ditar o ritmo do jogo é o Grêmio. É óbvio que não dá para se atirar de pato a ganso, como a gente gosta de falar também, né? E tem que ter cuidados defensivos, mas a gente precisa precisa ter uma postura de time grande dentro dos nossos domínios. Até porque nós estamos a 2 pontos da zona de rebaixamento e se perdermos o jogo, o risco da gente entrar na zona de rebaixamento é grande, mesmo com o empate, que muitos consideram um bom resultado. Então vamos esperar que a postura realmente seja diferente, que as escolhas do Luis Castro, né, se forem essas, sejam inspiradas e sejam as corretas e que o time possa entregar o seu bom futebol. Estaremos aqui na torcida e após o jogo a gente volta para analisar então mais um confronto do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou o Rafa Silveira, esse é o Somos de Grêmio. Deixa o seu like, te inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante aqui. Um grande abraço e dá-lhe Grêmio!